Fala, fisioterapeuta, tudo bem contigo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de quais são os principais segmentos a serem trabalhados em um paciente com capsulite adesiva na fase inflamatória ou na fase do congelamento, certo? E o principal, quais são os principais exercícios terapêuticos para esse tipo de paciente? Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que essas dicas que eu vou te dar hoje vai acrescentar bastante na sua prática clínica. Primeiro, você deve ter em mente de como detectar a fase desse paciente. Se realmente ele está numa fase muito aguda, se ele está numa fase de congelamento, se ele está numa fase de inflamação dessa cápsula de adesivo. Geralmente, esses tipos de os pacientes que estão na fase inflamatória estão com os níveis de dores altíssimas, certo? Estão começando a ter limitações de movimento, até mesmo incapacidade, tá bom? E o nível de irritabilidade tecidual altíssimo, tá certo? Então, quando você detecta que o seu paciente está numa fase inflamatória da cápsula de adesiva, aí você parte para a escolha dos exercícios terapêuticos, tá? E quando você vai escolher esses exercícios, você tem que ter claro os objetivos. E especificamente, os objetivos dessa fase é diminuir ou controlar as dores e diminuir as tensões musculares e espasmos musculares, tá bom? Quando você parte do objetivo, você escolhe os exercícios, certo? E os exercícios eles têm que estar por volta da sequência dos exercícios ativo-assistido, certo? Você tem que dar uma assistência ao seu paciente para que ele possa realizar os exercícios, para que ele possa diminuir as dores dele, para que ele possa diminuir as tensões musculares, tá bom? E geralmente o ativo-assistido consegue promover isso, tá? Exercício ativo assistido de mobilidade de alguns músculos, exercício ativo assistido de diminuição de tensão muscular, de espasmo muscular, de diminuição das dores, o ativo assistido com o exercício preferencial de alívio das dores, tá certo? Tudo isso ajuda nos seus objetivos para com seus pacientes, tá? E esses exercícios ativos assistidos, eles podem ter auxílio tanto com a gravidade nula, como também um bastão, né? Um bastão pode ajudar bastante o seu paciente a realizar esses exercícios, tá? E os segmentos que você deve procurar trabalhar no paciente com cápsula de adesiva aguda é justamente a coluna cervical, né? Que esses pacientes estão com muita tensão na coluna cervical. Aí você pode trabalhar a retração da coluna cervical, a mobilidade suave do trapézio superior, tá bom? Os pacientes estão numa posição de flexão torácica, né, de proteção, você já pode ir devagarinho quebrando esse padrão e estimulando os movimentos, né, justamente para tanto quebrar o padrão postural disfuncional, como também estimular a diminuição das dores, certo? Você pode estimular também movimentos de abdução e adução escapular, que isso vai ajudar bastante na diminuição das dores do seu paciente. E você já pode começar a trabalhar a glândula humeral do seu paciente. Sim, com certeza. Mas o intuito de trabalhar a glândula humeral do seu paciente nessa fase é diminuir dor e manter o seu paciente ativo, tá bom? Ou seja, quando você for estimular flexão do ombro do seu paciente, abdução, extensão, você não deve forçar, você não deve ir no limiar da dor dele, ultrapassar esse limiar, tá bom? Não é a hora disso, tá certo? A hora, esse período de inflamação é de diminuir dor, tá? Então você estimula o movimento até quando a dor do seu paciente começar, tá bom? Um exemplo prático. Você pede para o seu paciente fazer a flexão com auxílio do membro contralateral não acometido. E quando ele vai fazendo, elevando o braço dele, quando a dor começar, é onde ele vai parar. Ele não vai forçar além da dor dele. Ele vai segurar alguns segundos e vai voltar. E isso ele vai fazendo algumas repetições ao longo dos dias. Beleza? Tranquilinho?